nível. E aí, Diogão? Como é que vai, Boa Jonathan? Tudo em paz? tudo na paz, graças a Deus. E aí, como Estamos é que aqui, anda né? Estamos aqui quietinho em casa, respeitando, né? É, Porque o bicho tá pegando. a gente tem que fazer a nossa parte, né? O mínimo que a gente tem que fazer é a nossa parte, né? A gente pode falar, mas se não fizer a nossa parte, de nada adianta. Cara, Diogo, primeiro de tudo eu queria te agradecer por estar aqui tirando um pouco do teu tempo para estar aqui junto com a gente essa noite, né? Conversando com o pessoal aí. Já me mandaram muitas perguntas. É, Para mim, sempre foi meu ídolo. Eu já te falei isso. E para a maioria dos atletas do Brasil, esse é um grande ídolo para a gente, né? Eu te vi lutar a tua carreira inteira. Fui teu adversário algumas vezes, né? Tive o prazer de ser teu adversário aí, te encher o saco nas quadras, né? Para quem não me conhece aí, galera, quando a primeira vez que eu lutei com o Diogo, mudou uma chave na minha mente assim absurda, galera. Eu tinha 17 anos, jogos regionais aqui em São Paulo. E o Diogo já tava voando, já tava lá, já tinha, acho que ele tinha sido já campeão de Jogos Pan-Americanos nessa época. E eu lembro que eu fui lutar com ele, eu tava morrendo de medo, morrendo de medo. Falava, eu vou morrer pra esse cara, galera, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu pensava assim mesmo, eu vou morrer, pô. Porque antigamente, galera, o Taekwondo, se tu entrasse despreparado, você tinha risco de morte. Não era brincadeira, né, ô Diogo? Fala pra galera, achando que era brincadeira. Tinha muito nocauteador. O medo de tomar um giro na cara era absurdo. E aí eu falei, cara, eu vou morrer. E ainda morri. Graças a Deus, perdi e não morri. Eu falei, cara, eu não morri pro melhor, eu não morro mais ninguém. Agora pode vir quem for, eu vou enfrentar de frente, assim, né? E foi uma mudança de chave, assim, absurda na minha mente. Foi importantíssima essa luta pra mim. Que eu falei, não, dá pra enfrentar. O cara tem dois braços, duas pernas como eu, e dá pra enfrentar. E eu acho que como eu vim de equipe pequena e muita gente que eu vejo, a maioria é equipes menores, tem esse medo, esse receio, né? Enfrentar os grandes atletas e fica pensando assim, cara, eu vou enfrentar esse cara, meu cara treina muito, o cara é top, isso, aquilo. E é isso que eu tenho feito esse trabalho há um tempo, o Diogo, aqui no meu Instagram, e tentando abrir a mente da galera e mostrar que os grandes atletas também têm dois braços, duas pernas e que você também pode ser capaz de lutar com eles e vencer e se tornar um grande atleta, não só indo para grandes equipes, né, mas fazendo as coisas corretas. E é muita alegria mesmo de ter você aqui, fico muito feliz. E eu já ia te perguntar agora, né, onde que você começou e o porquê se interessou pela competição no Taekwondo, né? Obrigado aí. Queria dar uma boa noite a todas as pessoas que estão participando dessa live. Estou vendo aqui muitas pessoas entrando, pessoas que eu gosto muito, como a Ana Moser, tá vendo? A Vivian Schaeffer, o Daniel Ganjamin, que é o produtor do Criolo. Então, as pessoas estão aqui nos acompanhando. As lutas, o Brasil sempre se destacou muito por causa das lutas. Luta é algo muito simbólico aqui no Brasil. Vem desde a capoeira, né, uma luta matriz brasileira. O Brasil se destaca muito no jiu-jitsu, criando o jiu-jitsu brasileiro, que a família Gracie daí leva para o mundo inteiro, que é hoje a base do MMA. E dentro das artes marciais a gente sempre foi muito forte, muito poderoso. O que faltava para nós era a estrutura que, por exemplo, a Europa e a Ásia sempre tiveram, de lugares para treinar, com equipe multidisciplinar para preparar esses atletas e financiamento para que esses atletas pudessem viajar, competir, se manter e ter um mínimo de profissionalismo. Então, a minha origem dentro desse esporte, ela inicia na infância, quando eu tinha 7 anos de idade, não tinha pretensão nenhuma de ser competidor, era porque eu amava filmes de luta. Então, eu sempre falo para as pessoas que quem nasceu na década de 80 e viveu a década de 90, um dos grandes filmes da época foi o Grande Dragão Branco, que era do Nossa, Van esse Damme, que eu falo para as clássico pessoas que foi o primeiro Vale Tudo que a gente viu, que a gente nem sabia que era. pra molecada. Não mexe comigo que hoje eu vi o filme do Van Damme na rua. E aí foram esses caras aí que estimularam eu querer
fazer arte marcial, mas eu não sabia nome, não sabia a diferença de karatê, kung fu, eu não sabia que existia taekwondo. E aí eu sou de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, então você é do litoral sul de São Paulo. São lugares onde o acesso esportivo é restrito. E quando se tem, ele está vinculado a algum clube. E clube se paga. Então muitos de nós não tinham acesso porque não tinha dinheiro para pagar o clube. Então, a primeira quebra a primeira barreira a se quebrar é o acesso, ter acesso ao esporte. E quem é do litoral, né, rato de praia, o que é rato de praia? Essa criança que tem o playground dela à praia. Andar de bicicleta, as magrelas, né? Isso é a forma de locomoção gratuita do litoral. Por nós termos essa brincadeira da periferia, de pega-pega, polícia ladrão, andar de bicicleta, brincar no mar, o nosso corpo se desenvolve muito fisicamente. Então a gente vai fazer qualquer atividade física, a gente vai se destacar pelas habilidades naturais que os lugares de onde nós viemos nos proporcionou. Então com isso eu passei a me destacar rápido na infância, mas não tinha interesse nenhum de competir. Na adolescência, eu saio de São Sebastião, vou morar em Campinas, e aí eu conheço o mestre Tilico, que já gostava muito de competição, já fazia parte da seleção paulista, e aí ele começa a me lapidar para a parte competitiva. Ele percebe que eu tenho um talento, que eu posso ser um bom competidor, e aí ele começa a me lapidar para esse lugar. Como eu venho desse lugar periférico, né, a periferia muitas vezes ela é muito violenta, então ela faz que a gente seja mais esperto, né, que a gente seja mais... Cara, já é uma competição. Já é Na uma periferia, competição natural. eu lembro que na minha rua tinha muita molecada, muita molecada. E aí tinha aquele cara, esse bate em todo mundo, esse bate nesse, esse bate nesse. Não sei se você tinha. Na minha rua tinha esse negócio, tinha um cara que, não, esse bate não, eu bato naquele, aquele eu bato naquele e naquele. E tipo assim, e é escrachado, a molecada zoa mesmo, não tem essa, onde o filho chora e a mãe não vê, é na rua. E se eu voltasse pra cá chorando, a mãe fala, se você voltar chorando pra cá, você vai apanhar. Então já começa a competição ali, já, né, na rua. Essa sobrevivência, quando eu coloco essa característica para o tatame, né, para o lugar da luta, aí você é voraz, né? Você não luta só pela competição, você luta porque você tem muita coisa para despejar, né? E aí eu venho me destacando desde das categorias de base, do júnior, até chegar à seleção brasileira. Quando eu chego na seleção principal, eu tenho 19 anos, e fico até os 31 anos como titular da seleção. Então, foram 12 defesas, né? Foi extenso. E todo ano tem que provar que é o melhor. Então, todo ano tinha um novo atleta se destacando. Nos 12 anos que eu fiz a disputa, né, da vaga da seleção brasileira, foram com 12 atletas diferentes. Nunca foram os mesmos. Então, isso me colocava sempre na condição de precisar estar sempre bem. Então, quando a gente lutou e outras vezes que a gente se enfrentou, outras vezes que a gente fez parte da mesma equipe, eu sempre tive um respeito muito grande por todo mundo que ia competir, independente do nível técnico. Se eu percebia que eu era muito mais avançado, eu fazia uma luta para não me expor, para não me machucar, porque eu pensava que eu tinha que chegar até a final e ganhar. Mas também, se o cara conseguisse concorrer comigo, eu ia começar a pôr para fora. Faz parte, é isso aí. Porque às vezes as pessoas vê você segurando a onda, fala que tá menosprezando o adversário. Mas não, você tem 5 lutas num dia. Você vai apertar o passo com um atleta que você não precisa se expor. Você está se poupando para os próximos combates, que você sabe que vai ser exigido fisicamente, tecnicamente, né? Enfim. E às vezes uma trombada pode tirar você da competição. Uma trombada simples, um chute no cotovelo, enfim. Tantas coisas. E Diogo, eu vejo assim, né, que você saiu de São Sebastião e foi para Campinas. E você falou que o mestre Tilico te lapidou. Eu acho que falta muito dos profissionais nossos saberem lapidar esses grandes talentos.
hoje no Brasil. Porque tem muito potencial, cara. Às vezes eu paro na competição e falo, vejo aquele menino, aquela menina, falando, nossa, que potencial que esse menino, essa menina tem, né? Você vê assim a garra, né? Um espírito. Só que às vezes você vê que vai passando o tempo, como eu vou muitas competições de colorida com meus alunos, tudo você vai passando o tempo, você vê que o atleta ele não se desenvolve. O atleta ele não continua o ciclo de lapidação dele. Você vê que ele continua aquela pedra bruta ainda, né? Ele não teve O que você acha disso, cara? Porque eu fico até triste, porque às vezes tem esse meio que orgulho dos mestres, professores, né? Às vezes eu entro até num ponto meio delicado de não buscar mais conhecimento e acaba atrapalhando a vida desse futuro atleta, né? A década de 90 até, vamos dizer, 2010, né? De 90 a 2010, ele era um período que aqui no Brasil não tinha treinador, não tinha um profissional que pudesse viver da alta performance como treinador, como técnico, né? Então, todos eles, 100%, eram professores de academia. E alguns deles tinham talentos especiais, assim como o Tilico, de conseguir observar um jovem e falar, ele tem potencial, eu consigo desenvolvê-lo para daqui 4 a 8 anos, ele está nas cabeças. Então, isso já é do próprio treinador, já é desse professor, né? Está dentro dele. Muitos estudaram educação física e outros tinham essa habilidade pelo convívio na modalidade. Agora, de 2010 para 2020, esse grupo quase que não existe mais. Diminuiu muito a quantidade de professores que querem estar na performance, que querem trabalhar o alto rendimento, porque o alto rendimento ele é precarizado aqui no Brasil. Então, ele não consegue viver do alto rendimento, ele precisa dos alunos da academia. Só que um Sim. tira o tempo do outro. Se É, ele se dedica ao aluno, ele não tem tempo para trabalhar o atleta. Se ele se dedica ao atleta, ele não tem tempo para trabalhar com o aluno. Então, de 2010 a 2020, vem diminuindo. Vários atletas que se aposentaram não escolheram a performance, não escolheram ser treinador, serem técnicos, escolheram ser professores, porque a rentabilidade de ser professor é maior do que ser técnico e de ser treinador. Então, precisa de um modelo que venha da Confederação Brasileira de Taekwondo e das suas federações, né, suas federações estaduais, Federação Paulista, do Paraná, de Minas Gerais, de financiar esses treinadores, de financiar o crescimento desses atletas nos seus estados. Porque só se cobra taxa. Você paga é. taxa de inscrição, você cobra taxa para ter carteirinha, você cobra taxa para ter sua faixa na cintura, você cobra taxa para tudo, mas o retorno não tem 10% das taxas que é cobrado a você, retorna para você em investimento. Então, como não tem investimento e nem retorno, cada vez menos diminui a quantidade de pessoas que querem ser treinadores, que querem ser técnicos. Então, a década de 90 até 2010 era pelo puro desejo, pura vontade daquele professor de querer ter um aluno dele, da academia dele, formado por ele, chegar à seleção brasileira. Hoje, cada vez menos tem professores assim que têm esse desejo. Sim. Então, com esse passar do tempo, a gente vai ver cada vez menos atletas habilidosos, a não ser esses atletas que já fazem parte desses centros de treinamentos que hoje existem no Brasil, como o São Caetano, como o Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, que é o NAR, o grupo lá do Paraná, do Fernando Madureira, do Rio Claro, com a Carmen. Então, esses pequenos grupos que conseguiram manter ainda a alta performance e rendimento é da onde destaca a maioria dos grandes atletas do Brasil. E eu acho que aí segue a linha do passado, porque tinha a raiz ali de São Paulo e a do Paraná, um atleta outro que aparecia do Brasil talentoso, e não mudou isso, porque São Caetano é a ramificação do Mestre Carlos Negrão. Querendo ou não, eles pegaram estrutura de treinamento do Mestre Carlos Negrão, a Carmen é a mesma coisa, e assim vai
os grandes centros de treinamento, eles seguem as mesmas raízes, né? Ramificou só, né? Tipo, só ramificou um pouquinho e mudou muita coisa. Mas eu queria te perguntar aqui, quando na tua carreira de atleta, qual atleta você diz assim, cara, eu tinha medo de lutar com esse atleta? Você teve algum atleta que você fala assim, eu tinha medo de lutar com esse atleta? Somente quando a gente tá subindo, às vezes parece que tem um receio, assim, né? Ainda mais jovem, 16 anos, e naquele tempo já lutava no adulto. Tinha algum atleta que você falava, cara, esse eu tenho medo de lutar. Tinha algum atleta assim? Sim, sim. Aqui no Brasil era o Márcio Eugênio e Carlos Costas, que eram os dois atletas que dominavam. Você treinava junto? Eu treinei, mas assim, no dia a dia, eles eram os meus concorrentes para disputar a vaga de seleção brasileira. Sim. A gente tinha alguns treinos, né? Porque eu, desde os 15 anos, meu treinador me levava para São Paulo para ser sparring da seleção brasileira. Então, eu fui sparring do Belmiro durante muitos anos, do Alisson, do André, dos irmãos Yamaguchi, do Márcio Eugênio. Então, 15, 16, 17 anos, eu ia para treinar com a seleção brasileira, mas para ser sparring e aprender, de fato. Mas quando eu começo a entrar no adulto, com 16 anos eu faço meu primeiro teste para ver nível de força, de velocidade e como se luta, né, no adulto. O Márcio Eugênio tinha acabado de sair da Copa do Mundo com medalha de bronze. O Carlos Costas também. Então, assim, eles eram dois canhotos, nocauteadores, e que tinham um volume de luta muito grande. Então, a minha base de treino para eu poder entrar na seleção brasileira era poder vencer os dois. Então, já era uma carga muito grande aqui no estado de São Paulo, só para ser campeão paulista. Paulista. Eu falo assim, eu lembro que para sair para campeão paulista, eu lembro que o primeiro ano que eu abriu assim para mim o 7-4, que eu subi com o 7-4 e meio que abriu. O Thiago Simões entrou na seleção brasileira, o Henrique Precioso entrou na seleção brasileira, e os dois eram de São Paulo. O Rafael Garcia, acho que ele foi para fora e deu uma aberta no 7-4 e eu ganhei o paulista. E aí eu fui pro nacional. Eu já fui sendo um campeão nacional. Sim. Porque, cara, para passar em São Paulo eu não passava de jeito nenhum, porque era só os caras da seleção brasileira aqui em São Paulo, era só pedrada. No 68 era vocês disputavam Paulista, o Breno veio para São Paulo um tempo, tinha o Gustavo Almeida, tinha o Ítalo, filho do Maninho, tinha vários grandes atletas no 68, assim, né, níveis nacionais. Então quando a gente passava em São Paulo, você falava, ufa, passei. Né? O primeiro degrau da escada, né? A nível mundial, eu sempre respeitei muito Coreia e Irã, que são os dois maiores berços do taekwondo mundial, os maiores vencedores, ganhadores de títulos, e eles são tradicionais da categoria 68. Coreia e Irã fizeram quase todas as finais olímpicas ou semifinais olímpicas da categoria 68, de 2000 de Sydney até a última de 2016. Então, um lutador chamado Hadi Said, que foi bicampeão olímpico, 3 vezes campeão do mundo, é a maior estrela do Irã. Ele, a primeira vez que eu entrei para lutar com ele foi no pré-olímpico mundial, na França. Foi no ano de 2003. Eu tinha 20 anos, 21 anos, 2003. E eu faço as oitavas de final com ele. E confesso que deu uma embrulhada no estômago. Porque... Diogo, por que eu perguntei isso? Porque o cara olha assim e fala assim, pô, eu morro de medo de lutar. Ele acha que ninguém tem medo, né? Acha que, tipo, os grandes atletas, eles não têm medo e não têm receio, não passam por essas dificuldades, por esse frio na barriga, por essa ansiedade, por esse receio de lutar com algum atleta, porque todo mundo começa e todo mundo apanha, não tem jeito, cara, não tem jeito. Você quer ser campeão, você vai ter que apanhar, não tem pra onde correr. Tipo assim, o cara, eu vejo assim, às vezes o menino tem um potencial na academia dele, ele bate todo mundo na academia dele, aí ele vai dar um passo a mais na carreira, né? Às vezes ele vira faixa preta, ou ele vai pra uma outra equipe, e aí chega lá, ele apanha.
Aí o que o cara faz, ele desiste. Porque ele acha que se sente uma porcaria, ele acha que ele não é bom, que ele não nasceu para isso, e acha que só ele apanha. Mas não, faz parte do taekwondo. Eu lembro que tu falou uma vez uma história que tu foi pra Coreia. Conta essa história da Coreia aí. Como é que era na Coreia, o tempo que vocês passaram lá? Vou contar. Eu vou entrar antes vou dar algumas dicas para as pessoas que ou estão passando por isso ou vão passar. Estar na seleção brasileira não é um lugar de luxo. Vocês são competidores de luta, né? Vocês são atletas de luta. A seleção brasileira não é um lugar de luxo. Algumas pessoas querem o agasalho, que é aquele agasalho amarelo, bonito, para sair de casa e ir na padaria e todo mundo veio perguntar por que ele tem aquele agasalho. A partir do momento que você tem esse agasalho, todo mundo te olha diferente, inclusive seus adversários. Então, quem não te respeitava falou, opa, ele é da seleção, então eu posso pegar mais pesado com ele. E a partir desse momento, todo mundo que vai entrar para lutar com você, luta diferente. Então, todo mundo que entrava para lutar comigo, lutava diferente. As pessoas não tinham o objetivo de ganhar o campeonato, elas tinham o objetivo de ganhar de mim. Então, muitas pessoas que quando ganharam de mim, perdiam o campeonato, porque o objetivo dele não era ganhar o campeonato, mas sim concorrer com o principal atleta do campeonato. Então, como eu já sabia que todo mundo que ia lutar comigo ia vir sempre babando, ia vir sempre com muita vontade, o meu treinamento era igual ou maior do que uma competição. Então, a primeira dica é como você vai se preparar. Chora agora e ri depois. Esse é o básico. Se você não sofrer no treino, se o seu treino não é difícil, se quem está treinando com você não é concorrente o suficiente para te deixar em apuros, você precisa visitar outras academias. Você precisa visitar centros de treinamento. Você precisa ir atrás da excelência. Se a excelência não está na sua academia, todo sábado, pega a sua mochila, liga para um técnico, para um treinador, posso treinar aí na sua equipe? 100% vai aceitar. E aí você vai lá e enfrenta os adversários daquela equipe. Se daquela equipe não for suficiente, você vai para outra, até você começar a encontrar pessoas que, de fato, vão colocar o nível que você, de fato, precisa. Porque muitas pessoas estão na academia, ele bate em todo mundo e ele se acomoda e fala, não, meu, aqui eu sou rei. Só que ele esquece que cada academia tem um rei. Claro. Então, assim, seja o imperador desse espaço, vai brigar com outro imperador lá, porque nessa caminhada, quando você pega, por exemplo, tem um atleta que é o Henrique, que é o titular da seleção brasileira esse ano, do 68, esqueci acho que o Henrique é Silva, né? Silva. É Silva, que é um trocador nato, né? Ele é um clássico 68, forte, alto e trocador. Pô, você pega um atleta que nem ele, que vai te dar umas pancadas doídas, se você falar, meu, foi tranquilo, aí você fala, ó, tô legal pra disputar essa categoria. Você fala, nossa, o cara me arrebentou, significa que você tem muito trabalho a fazer. Então essa é a primeira dica. Você é rei na sua academia, vai lutar com os outros reinados, vai buscar concorrente. A segunda dica chora agora e ri depois. Se esforça ao máximo dentro da academia. Cada treino é uma luta, porque quando você for lutar vai ser um treino. Você sabe, de fato, tudo que vai acontecer, a concorrência dos seus adversários, o tipo de força, o tipo de velocidade, a exigência física. Então, assim, se no seu treino parece uma luta, que você sai desgastado, isso com planejamento e organização, treino físico, treino mental, treino tático, treino técnico, mas você tem uma relação de treino que te desgasta mais do que a luta, quando você for competir, vai parecer que você está num treino, vai ser tranquilo. Essa é a segunda dica. Terceira dica é o treino mental. Treino mental durante o meu treino, eu preciso estar mentalizando meus concorrentes. Meu concorrente tem a perna muito comprida e é destro. Então, durante o seu treino, você tem que pensar como eu esquivo dessa perna comprida, destra, e como eu contra-ataco, como eu ataco,
onde é a falha dele, onde é a minha melhor qualidade. E a mesma coisa, se ele for canhoto, se ele for um trocador, se ele é um estrategista. Então, esse treino mental é diário, é todo dia. Todo dia eu tenho que estar pensando qual é a melhor qualidade do meu concorrente, e aí eu vou adquirir essa qualidade dele para usar contra ele. Então, se ele é um trocador, o que é um trocador? É um cara que tem muito volume de chute. Eu era um trocador, né? A base da minha luta era volume de chute, mas eu era um trocador estrategista. Por quê? Porque eu sabia, se você me acompanhasse trocando o primeiro e o segundo round, o terceiro você ia estar morto. Só que a minha capacidade física era para suportar os 3 rounds trocando, a sua não. Então, os atletas que lutavam bem comigo eram os atletas que faziam o quê? Me colocavam o volume para baixo. Não deixava eu trocar, não deixava eu crescer. Então, esse volume baixo é muito menos parte física e muito mais intelecto, muito mais estratégia. Então, quem utilizava isso, colocava esse trocador para baixo, ele tinha um terceiro round mais ameno, porque a minha estratégia era cansar você o suficiente para você não conseguir pensar mais, aí você estava na minha mão. Então, acho que essas são as 3 dicas, né? O seu treino do dia a dia, ele precisa ser igual uma luta, porque na luta vai ser fácil, chora agora e ri depois, vai procurar outros reinos, vai procurar outros grandes lutadores para você ver se exatamente o seu nível é o melhor nível, e o treino mental, pensa nos seus adversários e pensa como que você irá vencê-los. Quando eu fui para a Coreia, eu fui treinar numa cidade que fica a mais ou menos 1 hora de Seul, uma universidade, e dentro dessa universidade tinha o campeão mundial universitário, do 68. E ele também foi um dos caras que fez o pré-olímpico de 2004 para os Jogos Olímpicos de Atenas. E ele é um clássico coreano, rápido, forte e com volume de luta muito alto. E quando a gente foi treinar lá, bom, o meu treino era com o campeão mundial. Então, assim, eu não estava treinando com alguém que estava tentando ser campeão coreano, eu estava treinando com quem já era o melhor do mundo. Então, quando ele me viu e percebeu que eu podia concorrer com ele começa a treinar comigo como se eu estivesse no campeonato mundial. E aí, cara, ele me arrebenta. Ele cai para dentro, porque o volume de treino da Coreia é intenso e muito alto. Então, assim, a primeira 1 hora de treino você acha que é um treino físico, aí depois os caras começam a colocar raquete e colete. Aí você fala, o quê? Não é treino físico? Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Barbarione, e o aquecimento do mestre Carlos Negrão era muito longo, né? E era na quadra. Lembra no Barbarione? De sábado era na quadra. E eu lembro que eu dando mó gás no comecinho, né? Aqueles tiros, não sei o quê, e eu vendo os caras indo na mão, e eu dando mó gás, né? Querendo aparecer, né? Que treino bem e tudo. Aquele negócio de lance de quem tá chegando, né? Sim. Daqui a pouco, chutininha. E faz não sei o quê. E não acabava nunca, não acabava nunca. Daqui a pouco, round com todos os pesos. Quando chegou o meu peso, cara, eu não levantava mais a perna. Eu tava apanhando sem ver, eu tava apanhando sem ver, porque eu já tava morrendo no treino, os caras já estavam acostumados com o ritmo do treino, já ainda meio que levava na manha, que sabia que ia ser muito longo. Nossa, quando chegou no meu peso, eu toma, apanha, só apanhava, não conseguia chutar, né? Eu acho que devia ter acontecido isso com você lá na Coreia. É exatamente isso. Você está representando o seu país em outro país, então você não vai fazer corpo mole, você não vai fazer feio. Só que a intensidade do treino deles é tão alta, e essa intensidade alta por tanto tempo, que quando chega na hora de fazer o treino de luta, você não tem mais perna. Você não consegue responder mais. Então, eu não conseguia lutar mais com esse cara, porque eu não tinha mais perna. E aí, a Coreia também, um dos treinos mais incríveis que eu fiz na Coreia foi... eu tive um treinador chamado Mestre Pan, que é um coreano. Ele faz parte da equipe mais vitoriosa da década de 90 da Coreia, que tem o famoso Kun Yeon-jong, que foi 4 vezes campeão do mundo.
O mestre Pan era o treinador desse cara. Então ele é dessa escola rígida, rigorosa e vitoriosa da Coreia. E aí ele tem acessos na Coreia, ele consegue nos levar a grandes treinos, a grandes campings que os outros países não tinham acesso. E aí a gente foi fazer um treino que era a seleção militar, a seleção universitária, a seleção do México, a seleção do Brasil, a equipe profissional da Samsung e a equipe profissional que chama Cogás, é como se fosse uma Petrobras. Essas 6 equipes tinham os melhores lutadores da Coreia, então tinha campeão olímpico, tinha campeão mundial, campeão militar, campeão universitário, num treino. Mas a equipe principal do México, que sempre foi muito forte, e nós, da seleção brasileira. Quando a gente entrou, a gente começou a reconhecer os caras, a gente falou, cara, aqui o bicho vai pegar. Aqui vai pegar. Fala, vou ter que chutar. E aí, assim, ó, faz aquela fila, 58, 68, 80, peso pesado. No 68 subiu 8, 10 caras. Dos 8, 10 caras, 4 tinham sido o melhor do mundo. Aí eu cheguei pro Márcio e falei, Márcio, é o seguinte, vamos escolher um para bater, cara. Não vamos bater, não vamos só apanhar, não. Escolhe um para bater, para dar de exemplo, para ninguém, para ninguém vir querer bater na gente, porque o bicho vai pegar. E eu me senti num lugar de sobrevivência mesmo, porque era a elite do taekwondo mundial. Então, assim, se ele percebe que você tem medo ou que você não está apto, ele vai te derrubar, ele vai te nocautear, ele vai querer te tirar do jogo. Então, a gente tinha que suportar lá, e quando os técnicos percebiam que você lutou muito bem, ele fala, você é o fixo, você fica. Então, roda todo mundo, você fica, roda... Pô, cara, na hora que eu rodei a terceira vez, cara, eu queria chorar, cara. Foi, porra, era melhor não ter mostrado o trabalho, cara, porque é dolorido. Não, Taekwondo não é luxo. Taekwondo não é luxo, seleção brasileira não é luxo. Tentar ser campeão do mundo, tentar ir para os Jogos Olímpicos não é luxo. Quem está achando que é luxo está no lugar errado. Quem acha que o agasalho da seleção brasileira é o seu troféu, você está no lugar errado. Porque ir para um grande torneio e passar vergonha, ser nocauteado e desperdiçar um investimento que é caro, que poderia ser investido num atleta que tem muito mais esforço do que você, não vale a pena e você vai passar vergonha. E isso é legal, Diogo, porque assim, eu vi muito tempo que começou, por isso que eu comecei a postar no Instagram. Começou muito treino mental de motivação, que você consegue, vai lá, você é capaz, que não sei o quê, e não mostrando a realidade do esporte. Que o alto rendimento, ele é duro, cara. Ele é duro, ele não tem bonitinho, não tem nada assim, não faz isso com ele, não faz aquilo, não tem politicamente correto dentro do alto rendimento. É porrada através de porrada. Se você não for capaz de sobreviver a isso, ninguém vai te dar tapinha nas costas e falar coitadinho de você. Vão te bater, vão te massacrar, você vai sofrer e ninguém vai olhar pra sua cara. Simplesmente falou, tchau, aqui é meu espaço. E eu tenho certeza que quando você chegar na competição, você queria tomar conta do seu espaço. Você era um leão dentro de uma jaula de leões. E o leão maior, ele vai vencer e vai querer sair daí e ponto, acabou. E tipo assim, você não vai olhar o outro atleta e vai falar assim, eu vou na manha com esse atleta porque ele tem uma história triste, porque ele treina bem. Não, você vai querer tomar o teu espaço e ponto. E quando você estava ali nessa camping, tenho certeza que era isso, cada um buscando seu espaço. E você falou, vou pegar um e vou bater. E tenho certeza que outros falaram assim, eu vou pegar um e vou bater. E quando ele estiver cansado, eu vou bater nele. Quando ele estiver cansado, eu vou descer a porrada nele. E na próxima, eu vou bater nele também. E é isso, galera. Os 4 me escolheram naquele dia, cara. E tipo assim, não tem essa assim de falar, que maldoso bateu nele cansado. Não tem essa de maldoso bateu nele cansado. Tá cansado? Se vira. Tá quebrado? Se vira. Porque é isso que vai acontecer, né? Em nível nacional, hoje, o taekwondo, hoje não, há muito tempo, o taekwondo brasileiro, ele tem um bom nível. A disputa da vaga da seleção brasileira, ela é acirrada, ela não é fácil. Lógico que tem categorias
que é muito mais e tem categoria que é muito menos. Então, assim, hoje nós temos o titular da seleção brasileira, é o Netinho no 68. O Netinho está entre os 8 melhores do mundo. Então, por mais que o Netinho ele é totalmente diferente, assim, ele não é aquele cara que tem cara de ruim, tem cara de bravo, que te bota medo só pela cara. Ele não é, ele é bem o clássico do coreano. A gente ia treinar com os coreanos, o cara chegava de óculos, cabelinho tigelinha, aí colocava o capacete, a fivela do capacete aqui na boca, vai, eu vou matar esse cara, vou dar voador no peito dele, cara. Na hora que começava a luta, ele arrebentava a gente, uma cara de nerd. Então, assim, essas fisionomias mudaram. Sim. Né? A década de 90 tinha cara que não tinha olho, com cicatriz na cara. Eram uns caras feios, eram uns caras estranhos. Hoje não, cara. Hoje os caras têm cara de playboy, têm cara de bonzinho, mas a rivalidade e a força e o desejo de ganhar continuam o mesmo. Mesmo sendo colete eletrônico, que o impacto é diferente, não significa que o chute deles são fracos. O impacto no rosto é diferente, mas não significa que você não será nocauteado. Então, assim, para ganhar desses caras, né, o Ícaro hoje, que faz parte da categoria 87 e luta no Olímpico, o Ícaro é o número 1 do mundo. Então, você quer ganhar do Ícaro, cara, no mínimo, você precisa treinar mais do que ele. Esse é o mínimo, esse é o padrão mínimo. No mínimo, você tem que bater na porta do São Caetano e falar, meu, deixa eu ser sparring dele. Eu quero aprender. Isso é o mínimo. Correr por fora. Porque se você não fizer o mínimo, no dia você vai desejar sorte. Ele precisa ter azar e você precisa ter sorte. Ele precisa ter azar dele escorregar, você acertar ele. Ou ele tá doente, com o pé quebrado. Tá mal. Essa é a sua sorte e esse é o azar dele. Então, quando a gente ia para as grandes competições, o que a gente fazia? Quando a gente conquista esse lugar de hegemonia do Brasil no mundo, a gente, entre nós, né, eu, Márcio, Marcel, o Macarrão, que era o peso pesado, a gente falava entre nós assim, sucesso. Não, nunca sorte. Porque quem precisa de sorte é quem não treinou. Você não treinou e você precisa de sorte do cara escorregar, do cara estar doente, se machucar, cair no exame de doping. Isso é sorte. Sucesso não. Você trabalhou, fez tudo o que é para fazer, vai lá e faz o que... Pode perder? Pode. Mas você perdeu por questões técnicas. Não porque você não cumpriu o dever de casa. E às vezes comigo já aconteceu de eu fazer a luta, lutar tudo, e perder e sair como satisfeito, de alma lavada, e já sair de vencer e você fala, cara, não tem nada. Hoje o dia foi uma porcaria, nossa, se sentindo uma porcaria e ganhou. De fato. Né? E acontece isso. Tem dias que você tá muito nervoso, tem dias que você não fez. Acontece muito assim, você não faz uma boa periodização. O que é periodização? Os seus períodos de treinamento, eles são quantificados, né? Existe carga. Então, você tem um período que você treina muita força. Então, força na parte física e força também no chute. Depois você vai para a potência, depois você vai para a velocidade. E por algum motivo, você fez essa periodização errada. Então, no dia da competição, que era para você estar voando, você está pesado. Então, assim, eu já errei várias vezes de chegar no dia da competição alvo, eu ao invés de estar voando, tá super pesado, vai chutar e percebe, sente que tá, mas aí você fala, e agora? Agora se vira. Vai assim? Vai assim. Então, assim, essa construção mental, o treino é 50-50. 50 cabeça, 50 treino. E quando empata tudo, é vontade. Se você tiver mais vontade, mais desejo, mais gana, é o que sobra quando tá todo mundo no mesmo pé de igualdade. Eu lembro que uma vez o mestre Carlos Negrão falando assim, naqueles treinos, sempre ele fala alguma coisa no final do treino, né?
E ele fala assim, ele falou para um atleta, ele falou, cara, o dia que você só vai ganhar esse atleta o dia que você tiver muito bem treinado. Se você começar a chegar nesse dia, não, o cara não treinava tanto, ele falou assim, minto. O cara não treinava tanto, ele falou, você vai chegar nessa competição, você só vai vencer desse atleta se ele estiver doente, com o pé quebrado, e você tiver num dia espetacular, você vai levar pro Golden Point. E talvez você vença. Talvez você vença. Porque você não treina para isso, você não se prepara para isso. Então, não adianta você querer falar, eu vou chegar lá motivado e vou vencer esse cara. Não vai. Não vai, porque o cara se prepara muito, o cara treina muito, o cara é muito bom. Então, e é isso aí. Eu ia te perguntar outra coisa aqui agora. Qual foi sua maior dificuldade no Taekwondo, né? A minha maior dificuldade do taekwondo foi financiamento. Mas acho que maior do que o financiamento foi, foi ser o pioneiro, né? Porque existiu uma geração antes da minha, que foi essa geração que intentou os primeiros Jogos Olímpicos, no ano 2000. Então, quem já era as grandes estrelas em 97, 98, 99, essa é a primeira geração do Brasil, onde sai a primeira medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos com Fábio Goulart, nos Jogos Olímpicos de Cuba. O Belmiro ele vai participar da classificatória olímpica na Croácia. A geração da Carmen Carolina, que é a primeira atleta que vai para os Jogos Olímpicos. O Márcio era medalhista em Copa do Mundo, o Carlos Costas. Então, assim, tinha um grupo muito forte, muito bom. Essa é a primeira geração do Taekwondo. Eu sou a segunda. Hoje o Brasil está na terceira, né? Então, a minha geração foi a geração que abre portas. Então, a gente tinha que desbravar a floresta, né? Era tudo no facão, na força bruta. Hoje é maquinário, né? O cara ali na máquina aperta um botão, ele sofre bem menos do que nós. Então, assim, as pessoas não sabiam o que era Taekwondo. Então a gente precisava se destacar muito para ganhar uma notinha no jornal, né? No ano de 2003 para 2004, nasce a Bolsa Atleta. Então até 2004 era zero de grana. Zero. Oi? Máximo jogos regionais. Máximo jogos regionais, mas os jogos regionais e jogos abertos ainda não tinham um investimento bom. Né? Acho que de 2008 a 2012 é que esse investimento cresce muito, mas até 2004 era muito baixinho. Então, assim, a gente não tinha subsistência, a gente não tinha como viver para ser atleta de alta performance. Então, isso foi uma barreira muito grande, né? Eu sempre ficava pensando como eu vou viver desse esporte, como eu vou ganhar dinheiro. Os atletas de hoje não precisa pensar nisso. Né? Ele sabe, se ele conquista determinados resultados, automaticamente ele pode pleitear determinados investimentos. A minha geração é a geração que pega o início dessa conversa. Então, assim, eu entrei na Marinha do Brasil, eu fiz parte da seleção das Forças Armadas por 8 anos. Eu entrei na Marinha com 27 anos. O Netinho, por exemplo, que ele é a geração que vem depois da minha, ele entrou com 20. Então ele já tem 7 anos de vantagem financeira comparado a uma geração anterior a dele. E eu também tinha 7, 10 anos de vantagem financeira comparado a uma geração anterior à minha. Então, como eu venho nesse rabo de foguete que inicia os Jogos Olímpicos do ano 2000, a gente vai desbravando para descobrir como é que vai para os Jogos Olímpicos. Ninguém sabia como é que eu entro nos Jogos Olímpicos. Eu tenho que ganhar o quê? Eu tenho que fazer parte do quê? Né? Não existia ranking mundial. O ranking mundial ele nasce em 2010 para 2011. Então, o que foi mais complicado na minha carreira era como poder viver desse esporte, como poder me dedicar 100% a ele, sem precisar dar aula, e quando eu ganho, conseguir ganhar destaque no jornal, da TV, porque se as pessoas não veem a gente,
o nosso esporte fica menos valorizado. Então, essas eram as minhas grandes preocupações da época. Verdade. Eu vim de família pobre, né? Então eu fiz muita coisa para sonhar em competir. Eu vivi a minha vida matando leão para treinar. Não era para competir. Meu leão era para manter treinando, manter vivo o meu sonho de querer ser atleta, de tudo isso. E foi matando leão, tipo assim, eu ia uma competição, às vezes eu ia pensando no dinheiro, tipo, na bolsa, não pensava no título, eu pensava, não, eu ia para uns jogos regionais falando, não, eu tenho que ganhar os jogos regionais porque eu sei que eu vou conseguir um saláriozinho. Eu pensava nisso, porque se eu não tivesse salário, amanhã eu não posso treinar, amanhã eu tenho que trabalhar, porque minha mãe não vai me manter, meu pai não vai me manter, eu tenho que ter esse dinheiro. E isso foi uma grande dificuldade na minha carreira, assim, né? Porque eu nunca eu fui passando depois que fui pro Belmiro, né? Eu comecei com o Hélder aqui em São Vicente, depois eu fui pro Belmiro, e aí foi devagarzinho. Então, tipo assim, eu nunca fui super talentoso, então eu tinha que me esforçar desse jeito aí. Então eu lutava para lutar. Eu lutava para lutar. Eu não lutava para vencer a competição. Eu vejo hoje que assim, eu perdia muito tempo buscando o dinheiro para estar competindo, para estar entrando na competição, para me manter sendo um atleta. Eu não pensava só em ser atleta, em treinar. E hoje a galera tem muito mais recursos, tem muito mais vantagem para se manter sendo atleta. Tem... Eu acho que tem um problema que tem hoje, que não existia na minha geração, problema e a solução, que são as redes sociais, né? Instagram, Facebook e outros aplicativos que possam ser rentáveis. O que é difícil para essa geração? É manter concentrado. E o que é manter concentrado? Tornar-se visível ficou mais importante do que ser o melhor. Então as pessoas, elas muitas vezes não estão indo para as competições para ser os melhores. Elas estão indo para ser vistas. Porque ela bate uma foto, publica no Instagram e ela está preocupada com quantos likes vai dar essa foto. Então, as mídias digitais criam um problema para essa geração de foco, de concentração. Porque o caminho correto é você conquista o título. E aí você tem uma imagem de uma conquista que pode viralizar ou não. Mas o seu objetivo é o título. Para muitos atletas, hoje o objetivo é a imagem. Então ele não tem mais a gana e o desejo do título, porque ele acredita que a quantidade de likes que dá a imagem torna ele popular. Então essa popularidade precoce e também que não é popular, né? Porque se você fosse de fato popular, você poderia rentabilizar na sua página social. Então isso é a parte positiva que eu peguei muito pouco, né? Eu tive, sim, fim de carreira por quando começou a, de fato, utilizar as plataformas para rentabilidade, para ganhar dinheiro. Mas na época, por exemplo, que eu tinha 25 anos, quando eu ganhei o PAN, eu ia ser garoto propaganda de Instagram, cara. Eu ia vender produto no Instagram, ia fazer dinheiro pra caramba só com o Instagram. Falar para você, Diogo, que os grandes atletas eles não viram ainda essa oportunidade. Eles não sabem ainda. Eles não sabem utilizar suas mídias. Nenhum deles ainda sabe utilizar sua mídia. Eles têm agências que usam, colocam fotos, tudo, mas eles não sabem usar as mídias. E muitos, assim, que têm potencial também, e eles também não sabem usar as mídias deles. Porque, tipo assim, você tem que valorizar o seu trabalho. Você está treinando. O cara treina num lugar top, ele não valoriza aquele lugar de treino que ele treina. O que ele posta? Brincadeirinha com o colega, ele posta bumeranguezinho, tomando um shakezinho. No máximo, ele não valoriza aquele local que ele treina, ele não valoriza a sua mídia social, que pode ser algo que ele vai rentabilizar, algo que vai buscar mais para ele. E muitos atletas, não, todos praticamente, todos, pode olhar o Instagram de cada um. Qual deles sabe trabalhar suas mídias? Eu vejo outros atletas de outras modalidades, os caras traz rentabilidade através do Instagram, traz grana através do Instagram. Os caras começam a trabalhar o negócio direito, fazer a coisa direito, profissionalmente. E acho que falta um amadurecimento também para os atletas, né? Porque
criou isso daí que você falou, né? Ganhou uns likes, legal, tô popular com os amigos, né? Vem os seguidores daqui, tá ali, me elogiam na foto, me elogiam nos meus chutes que eu posto, que é bacana, né? Aquele chute que eu acerto na competição e tá bom. E eu acho que pode muito mais mesmo. Eu tenho trabalhado muito com a rede social e eu vejo o tamanho que é isso aqui, é gigantesco. Cara, o cara pode ficar rico de verdade com isso aqui, né, Diogo? E Cara, é eles não uma acham que plataforma. ainda, né? Eu vejo que a Confederação Brasileira de Taekwondo, a seleção brasileira, tem que ter esse profissional, né, que é de mídia social, né, marketing e mídia social. Porque muitos atletas não têm esse conhecimento, ele não tem como fazer isso por ele. E aí ele vai ter que contratar profissionais que façam, mas de repente o dinheiro não dá para contratar, de fato, os profissionais mais qualificados que de fato vão colocar ele no caminho certo. Então fica uma coisa que é para você não ficar invisível. Uhum. É isso aí. Porque hoje a imagem do atleta, ela vende, e vende de uma forma totalmente diferente. Nós, na minha geração, cara, você precisava chegar num topo muito alto para ter espaço, né? Você precisava ganhar os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Mundiais Militares, você precisava chegar na disputa de medalha olímpica, sabe? Era algo imenso para ganhar um destaque. Hoje não. Hoje você pode criar o seu modelo de divulgação. E isso pode ser rentabilizado, mas é necessário ter um profissional qualificado que esteja trabalhando na mídia social, esteja trabalhando no seu desenvolvimento, no seu empenho, e que é extremamente importante. E uma coisa do taekwondo também, o taekwondo interage muito pouco com outros esportes. Muito Sim. pouco. Né? E se a gente for pensar o judô tem o Flávio Canto, o judô tem o Thiago Camilo, tem personagens que já passaram pelo pós-atleta, não são mais competidores, estão na televisão ou têm destaque midiático. E aí eles criam possibilidades e eventos e convidam outras pessoas. Eu fui convidado inúmeras vezes por judocas para participar desses programas. E é um lugar onde o taekwondo ainda não conseguiu chegar. Não alcança. Então a gente precisa trocar mais, a gente precisa participar mais também das outras modalidades, sabe? Porque o nosso meio, ele não é grande, ele é pequeno. Então, assim, se você, por exemplo, eu sou da equipe do Corinthians, você tem que fazer uma ação de marketing no estádio do Corinthians. Você precisa interagir com os jogadores de futebol, você precisa interagir com aquele outro meio. Ou de um clube como Pinheiros, que tem equipe de basquete, outras equipes, você pode interagir. Tem que interagir. Tem que trazer outros grandes atletas, outras grandes pessoas para fazer a sua modalidade se popularizar. Sim. Diogo, a gente tem 5 minutos aqui da nossa live. Faz uma pergunta aqui do menino aqui do Instagram. Qual a sua sensação de disputar os Jogos Olímpicos e estar lutando com os melhores do mundo? Qual foi a tua sensação? Os Jogos Olímpicos, ele é a realização de um sonho, sabe? Ele é um lugar mágico. Eu considero os Jogos Olímpicos como se fosse o Circo de Soleil, assim. Tem pessoas fazendo coisas mágicas. Você vê o homem mais rápido do mundo, o homem mais forte, o mais alto, o que pula mais alto, o que luta melhor, sabe? É um lugar, para mim, mágico. E poder ter feito parte desse lugar mágico foi uma grande realização de um sonho de adolescente e que eu achei que eu teria uma única chance na vida de ir e conseguir ir 2 vezes. Então, os Jogos Olímpicos é incrível. Só que lutar os Jogos Olímpicos, ele é fazer o seu coração explodir, né? Ele é um ataque cardíaco, porque a partir do momento que esse sonho acaba, vem a realidade. Você tem que enfrentar todos que estão ali e todos eles estão muito bem preparados. Então imagina, né? Você tem que lutar com o Turco Louco, com o Servete. Se vira, meu irmão. Se vira.
Pra onça. Vira que ele tá ali para te pegar. Então, você tem esse lugar mágico e também você tem esse lugar realista que você precisa estar apto e preparado, tem que enfrentar o bicho de fato. E os Jogos Olímpicos às vezes também pode ser triste. Por exemplo, como eu fui para os Jogos Olímpicos de Londres, por 1 milésimo de segundo, tomei um chute e perdi. Perdi o bronze, perdi a semifinal. E você fica assim, sem saber o que fazer, né? O que é 1 milésimo de segundo na vida das pessoas, né? Foi a tua maior derrota da tua carreira? Eu acredito que sim, foi a maior e a mais dolorida, assim, porque você não sabe o que de fato fazer, né? Você fala, pô, eu não lutei mal, eu lutei bem. Lógico, você tá concorrendo com alguém que tem o mesmo nível que você. E você vê a medalha na sua mão e de repente, não tá mais. Isso dói, né? Você fica. Não tem culpado. É. Então, quando acontecem essas coisas, quando você perde, porque você treinou mal, você não estava bem, você fala, a culpa foi minha, deu tudo errado. Ou quando o árbitro te sacaneia, você fala, pô, esse árbitro me roubou. Agora, quando não tem resposta, Fazer o quê? é difícil. Então, isso é os Jogos Olímpicos, né? Essa quantidade de grandes emoções. Show. Ó, falta 1 minuto aqui, tá? Te agradecer pela tua presença. Tem mais algumas perguntas. Eu só não vou abrir outra porque eu tenho minha esposa, tenho minha filha aqui e A vida tem coisa, continua. não tem como, não tem como. Mas, cara, muito obrigado mesmo. Acho que deu muitas dicas pra galera, foi muito conteúdo, não foi só um bate-papo, foi coisas assim que o dinheiro não paga. Dinheiro não paga experiência, tudo que você passou aí, não tem dinheiro que pague isso, né? É valor inestimável. Agradecer muito, obrigado mesmo por ter participado hoje. E galera, vou convidar outros grandes atletas aí, vou convidar outra galera forte, não só do Taekwondo, como o Diogo falou, mas de outros esportes para vir participar aí, que vocês crescerem mais e mais. Encerra aí, Diogo, contigo. 30 Valeu, segundos. rapaziada. Valeu por todo mundo que está acompanhando essa live. Valeu, Jonathan. Jonathan foi um parceiro aí do Taekwondo durante muitos anos. E é isso, se esforcem muito. A gente está num momento de quarentena, um momento extremamente difícil, mas nós que somos dessa arte marcial, desse esporte, a gente tem uma cabeça boa. A gente tem uma cabeça que vai